4, livro cujo nome quer dizer princípio. Gênesis capítulo de número 24. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu queria partilhar com os irmãos essa noite. Glória a Deus. Gênesis capítulo 24, versículo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos para que possa ficar clara a mensagem ao nosso entendimento nesta noite, tá bom? É uma história e eu gosto de contá-la e de fazê-la compreender. Gênesis capítulo 24, a partir do verso de número 11, diz assim: E fez ajoelhar os camelos. Fez ajoelhar quem? Se até camelo tem que ajoelhar, hein? Fora da cidade, junto a um poço ou uma fonte de água. Pela tarde, no horário em que as moças saíram para tirar água, e disse o Senhor, disse quem? Só 2 atleticanos, eu sei que vocês perderam, mas vamos se alegrar. Vamos. E disse o Senhor, disse quem? O Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. E eis que estou em pé, eis que estou deitado. Estou de que jeito, gente? Eis que estou de que jeito? Em pé de frente à fonte de água, e as filhas dos homens dessas cidades saem para tirar água. Seja pois que a moça a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe também, darei de beber os teus camelos, e esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar ou de orar, vamos falar assim para todo mundo entender. Antes, presta atenção em mim aqui, viu, gente? Antes que ele acabasse de orar, acabasse de quê? Acabasse de quê? Chegou Rebeca. Chegou quem? A resposta veio. Ninguém entendeu. Antes de ele acabar de orar, chegou a Rebeca. A resposta veio. Você vai entender. Filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita e virgem, a quem homem não havia conhecido. Desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe. O servo fez o quê? Correu-lhe e disse, peço-te, deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Enquanto ela lhe dava de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos. Tirarei água para quem? Até que acabem de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço. Correu outra vez aonde? Para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Só até aqui. Queria chamar a Camille, queria chamar a Vitória. Vocês sentam aqui na frente comigo aqui, fazendo favor. Quero as suas participações, jovens, quero bem atenção. Essa palavra, ela é muito direcionada principalmente à juventude de hoje. Não quero que você se distraia, não quero que você perca o foco daquilo que Deus está falando. Amém, gente? Não quero ninguém andando agora, os obreiros podem se assentar também. Quero todos prestando bem atenção naquilo que Deus... Prometo não ser enfadonho, mas eu gosto muito que as pessoas compreendam aquilo que eu estou falando ou pregando. Porque senão não faz sentido eu ficar aqui 40 minutos, 1 hora, e tu ir para casa e perguntar, o que o apóstolo pregou? Ah, não sei. Porque tu fica conversando e não presta atenção, né? Então vamos lá. Senhor, te peço, nos usa pela sua misericórdia. Toma aquele sonoplasta
Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Fazendo assim, eu te dou honra, glória e louvor para todos sempre. Só quem crê diz. Só quem crê, Caio, coloca mais um pouquinho aqui para mim, filho. Só quem crê diz. Me ajuda aí. Glória a Deus. Quem tem glória dá. Glória a Deus. Esse texto ele fala da resposta de Deus à vida de Abraão, mas em específico fala sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Rebeca é essa que Abraão pediu muito a Deus para que entregasse seu filho Isaac. Rebeca é essa que Abraão orou muito ao Senhor, para que o Senhor colocasse na vida do seu filho uma esposa, uma adjuntora, alguém que de verdade pudesse somar. Porque você que é pai sabe a importância que é ter uma nora direcionada por Deus, e ter um genro também direcionado por Deus. Quero crer que todos os pais aqui, eles sempre oram para que Deus dê aos nossos filhos uma boa nora, para que Deus dê aos nossos filhos uma boa esposa, e para nós uma boa nora, para que dê a sua filha um bom marido e dê a você um bom genro, sim ou não? Isso desde o princípio. A história é linda, só vou falar para você entender. Isaac e Rebeca é um dos casais que são mais apontados como exemplo da Bíblia Sagrada para nós, hoje que também somos casados. Por quê? Porque primeiro, Isaac aqui ele decide a viver somente para o Senhor e para Rebeca. E Rebeca também decide viver somente para Isaac e para o Senhor. Porque nesse tempo você se recorda que o próprio Abraão, nessa época podia, e ele tinha sua esposa e tinha suas concubinas. Isaac, ele decidiu a viver só para o Senhor e viver só para Rebeca. Decidiu que aquela que Deus colocasse na sua vida, ele o amaria a ponto de não sentir falta ou de não ter necessidade de ter alguém além dela no seu caminho. Mas tudo isso também parte da oração de Abraão, da petição de Abraão e promessa feita a Abraão, que a tua descendência seria abençoada e grandíssima. Então, o texto que nós acabamos de ler, se você for pegar alguns capítulos que antecedem ou versículos, você vai ver que Sarai, que era Sara, a esposa de Abraão, ela havia falecido. E Abraão também já estava vivendo os últimos dias da sua vida. Abraão já estava vivendo os últimos dias, já estava muito velho. Abraão então chama o seu mordomo, chefe da sua casa, das suas fazendas, Eliezer, e fala assim: Eliezer, faça favor, você vai no meio do meu povo e vai buscar para Isaac uma esposa. E Eliezer fala: sim, meu senhor. E ele fala: mas você vai me jurar, coloca as mãos na minha coxa, porque era uma forma deles fechar um pacto, fazer um juramento, era colocar a mão nas coxas, para dizer assim, porque representava a semente de Abraão, Então ele toca nas coxas de Abraão e ele faz um juramento: sim, eu buscarei uma esposa no meio dos teus para Isaac. Ele pergunta: e se eu não encontrar uma esposa no meio dos teus? Leva Isaac de volta a viver com a tua família, de onde você saiu? E Abraão fala: não, porque a palavra do Senhor para nós foi essa: aonde pisarmos a planta dos pés, a terra não será dada por herança. E o Senhor já me disse que enquanto tu for lá buscar a esposa para Isaac, o anjo do Senhor vai na frente. Quem? O anjo do Senhor vai na frente, e ele já vai preparar o caminho e o coração dessa, que vai aceitar aquilo que você falar para ela. Aí ele: tudo bem, se o anjo está dizendo que vai na frente, amém. Parênteses, nesta época aqui, quem, Valdir, escolhia o esposo para a filha era o pai. Estou achando que nós estamos precisando voltar a essa época. Nessa época aqui, Marcinho, era o pai que escolhia o esposo para a filha. E você pode até não concordar muito com isso, mas eu acho que era uma época que os filhos eram muito mais abençoados do que são hoje. É por isso, porque hoje a mentalidade das pessoas quando vão casar se eu casar hoje e não der certo, amanhã eu descaso, sim ou não?
né? Então aqui já viu um princípio, ó, casamento é pra. Então você que está pensando em casar, olha para mim aqui, presta atenção. Você que está pensando em casar, casamento é pra. Ninguém casa hoje pensando em divorciar amanhã. Casamento é para sempre. Por que essas coisas não acontecem? Porque na maioria das vezes quem escolhe sou eu. Quem decide quem quer colocar na minha vida sou eu. E na maioria das vezes eu decido pelo aquilo que os meus olhos são atraídos. O que eu quero dizer é que quase não colocamos para o Senhor decidir para nós aquilo que nós precisamos. Eu olho e falo assim, uau, boizinho top na galáxia, eu vou levar isso para a igreja, né? E ele vai converter lá, e lá ele vai mudar, e acho que é esse aí que eu vou pegar para ficar para mim. Aí, deu ruim. 3 meses depois, o príncipe encantado virou monstro, tá apanhando todo dia. Tá ligando, pai, quero voltar para casa. Prefiro comer arroz, feijão e ovo do que ficar sofrendo na mão desse traste. Começa. Mas porque escolheu errado, escolheu mal. Tem homens também que escolhem mal também. E vê a princesa lá, e quando vai ver é até princesa, mas é a princesa Jezabel, a filha do Satanás. Quando você casa parece anjo, mas depois é o cão. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para você entender a importância dessa época e para você entender um pouco a preocupação de Abraão com o filho. O que Abraão não queria de forma nenhuma era que Isaac sofresse com aquela que ele estava escolhendo para ser a sua disjuntura. Mas que Isaac tivesse uma pessoa que vivesse no mesmo propósito que ele. É por isso que Abraão fala assim, olha, eu não quero, eu não aceito para o meu filho, filha dos cananeus, as cananeias. Então vá e busca no meio dos meus, da minha parentela. Busque alguém que está sobre a bênção. Porque lembra que quando Deus chama Abraão, ele fala, sai da sua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te abençoarei. Mas ele fala assim, de ti farei bendita todas as nações da terra. Então tudo que envolvia Abraão, família, tinha a bênção do Senhor por causa de Abraão. Então Abraão estava dizendo assim, ô Eliezer, eu quero para o meu filho uma pessoa que está vivendo sobre promessa, uma pessoa que está sobre bênção. Porque a possibilidade de dar ruim ou dar errado é mínima, ou quase não existe. Sabe por quê? Porque eu não estou pregando sobre relacionamento, só estou contando isso para você entender. O que a Bíblia está dizendo, que eu não quero que tu fique em dúvida. Porque a maioria dos relacionamentos que não dão certo é porque o casal, eles não vivem no mesmo propósito. Por exemplo, eu sou pastor. Já pensou se a bispa não quisesse nem ser crente? Como que eu seria pastor hoje? Como que eu teria a igreja de avivamento se eu não tivesse uma esposa andando do meu lado? Então, ou às vezes você quer uma coisa, a esposa quer outra, você quer algo e o marido quer outro, aí um puxa para um lado, puxa para o outro, isso nunca vai chegar a lugar algum. O que Abraão está querendo é, eu quero alguém que vive o mesmo propósito, porque Isaac tem uma promessa, que está sobre mim, está sobre Isaac e está sobre a sua semente. Então, para que essa promessa não seja quebrada, procure alguém que também tenha promessa na vida. O maior erro, olha para mim, guys, da juventude, a geração de hoje, é que ela está dentro da igreja e quer buscar gente no meio dos cananeus, e quer depois que Deus abençoe. Se tu quer viver uma vida de um relacionamento abençoado, procure alguém que está no mesmo propósito que você. Porque hoje aceita tu ir para a igreja, hoje aceita tu ir para o culto, amanhã depois não quer saber mais, está te proibindo, não vai mais, não quer saber, não gosta de... É assim que é a verdade. E você vai chorar e sofrer por consequências que você mesmo tomou, decisões mal tomadas. Então tudo que Abraão está querendo é, olha, eu quero que Isaac viva as promessas do Senhor. Mas para que isso aconteça, a sua disjuntora, a Rebeca, ela tem que viver o mesmo propósito. Aí Eliezer fala, tudo bem, eu vou buscar essa mulher para o teu filho, essa esposa para o teu filho. Vou lá para a terra dos teus, vamos lá. E partiu Eliezer. E Eliezer vai fazer o seguinte, Eliezer vai falar assim, Senhor, é o texto que eu acabamos de ler, agora entrei no texto. Ela fala, Senhor, eu quero que o Senhor mostre-me quem é essa que o Senhor tem preparado para Isaac. E eu vou fazer uma prova contigo agora. Quando eu chegar no lugar, ele estava na fonte, quando eu chegar na fonte, essa vai ter que vir com cântaro,
ela vai ter que abaixar o cântaro de água. Eu vou pedir água, ela vai ter que me dar água para beber, e ela vai ter que falar que quer servir os meus camelos, que são 10. Quantos camelos? Presta atenção. Essa é a prova que Eliezer fez para saber se a Rebeca era mesmo para Isaac ou não. Aí ele parte Eliezer, parte os moços e leva com ele os camelos, leva prata, ouro, joia, porque se ele encontrasse, ele iria abençoar. O texto que lemos diz que Eliezer chega até a fonte. Chega até onde? Chega até onde, crente? Presta atenção que agora eu vou pregar para tu entender. Eliezer chega até a fonte de água. E quando ele chega até a fonte de água, ele se coloca de pé. Ele se coloca de quê? Presta atenção, Eliezer estava cansado, sim ou não? Eliezer vinha de toda uma trajetória, uma caminhada no meio daquele deserto. Ele poderia chegar na fonte, sentar, deitar, beber água e descansar. Mas a primeira coisa que ele faz diante da fonte é se colocar de... Vou falar de novo, Eliezer podia estar cansado como você, Eliezer podia estar até meio desanimado, até meio preguiçoso, mas quando ele chega na fonte, ele se coloca de pé, porque Deus não fala com homem deitado, Deus não fala com mulher deitada, Deus sempre fala, levanta, se coloca de pé. A bispo Deus tomou ela e falou comigo, agora nem sabia qual o texto que eu ia pregar, e a palavra é se coloca de pé, porque eu falarei contigo. Será que tem alguém que na RDA que quer ouvir a voz de Deus nessa noite? A palavra é esse de pé, que não é só literalmente físico não, ele está falando de pé também no sentido espiritual. Tem hora que eu chego na fonte, tem hora que eu chego aonde possa resolver os meus problemas, pastor Patrick, mas eu me prostro, eu me deito, eu me curvo, eu abaixo a cabeça. Aí eu entendo aquele Eliezer ensinando e dizendo assim, olha, nunca se coloca de cabeça para baixo quando tu está aí diante de uma fonte. Eu já estou sentindo, nunca se prostre diante as tuas dificuldades quando você chegar perto da fonte. Eliezer chega na fonte e diante da fonte ele vai fazer uma oração. E a oração dele é essa: Senhor, traga-me aqui esta moça, porque todos os dias elas iam buscar água na fonte. Quantos dias elas iam buscar? Quantos dias? Presta atenção, na fonte eu não vou só domingo não. Eu vou falar. Eu não sou baú para guardar revelação. Eu libero tudo aqui hoje. Na fonte eu não vou só quando eu preciso, não. Na fonte eu vou todos os dias, porque todos os dias eu necessito de água nova. Todos os dias eu necessito de beber desta fonte. O que Eliezer está dizendo é assim, olha, eu sei que as moças daqui, elas não vêm só na terça, elas não vêm só no domingo, elas não vêm só no sábado, elas vêm na fonte todo dia. Todo dia elas estão aqui na fonte. E ele já começa a ensinar: se tu quiser vivenciar milagre, vai para a fonte todo dia. Se quiser que Deus sacie a tua sede, Josiane, vai para a fonte todo dia. Orar uma vez só no mês, na semana, para nós não serve. Crente tem que estar na fonte todos os... Pois bem, de repente ele está orando ao Senhor. Ele está fazendo o quê? Eu vou falar agora, se tu não soltar essa cadeia, eu vou parar a mensagem, porque não é possível que eu estou liberando uma palavra, você está aí dormindo, sacado de maracujá para o meu lado. Eu quero que tu receba essa palavra hoje. Ele estava orando na fonte. Ele estava o quê? Presta atenção no que acontece. Ele está dizendo: Senhor, traga-me aqui esta moça, esta princesa que o Senhor preparou para Isaac. Senhor, mas quando ela vier com o cântaro cheio de água, quando chegar aqui diante de mim, que ela abaixe o cântaro e que ela me dê água para beber. A Bíblia vai dizer agora, que é para tudo a glória, a Bíblia vai dizer que enquanto ele orava, ele ainda nem tinha terminado a oração, a Rebeca já estava ali. Eu vou falar de novo: enquanto ele ainda estava orando, não, vem comigo, enquanto ele ainda estava orando, a Rebeca já estava do seu lado. Apóstolo, o que é isso? O que a palavra está dizendo é assim: olha, antes que a tua oração termine, a tua resposta... Levanta essa cadeira em nome de Jesus. Antes que tu termine a oração, a resposta já veio. Quando estão preparados para receber, quando vocês estão crendo nisso nessa noite, é porque eu só creio depois que acontece. Aí o céu está dizendo assim: olha, Josi, tu vai orar, o teu papel é orar, o meu é responder, Camille, a tua petição. Aí a Bíblia vai dizer que antes que ele termine, a Rebeca já estava lá. Já viveu algo assim de Deus?
Já viveu momentos assim no Senhor, que antes de tu terminar a tua oração, a resposta já veio? Já viveu? Eu passei por isso algumas semanas atrás. Brincava com o pastor Patrick: pastor, eu estou precisando de mandar um telegrama para lá. Tem dias que eu estou ligando e ele não está me atendendo. De repente eu orei na madrugada e falei: Senhor, responda, porque eu preciso saber pelo menos o que tu vai fazer. E antes de eu terminar a oração, o telefone tocou. Já sentiu isso? Antes de tu terminar a oração, eu vou profetizar agora. Levanta a mão, quem tem para levantar. Eu odeio preguiça dentro da igreja. Quando você recebe uma palavra, toma posse. O que eu vou dizer para você: olha, antes de você terminar a oração, a resposta que tu veio buscar, ela vai ser liberada nessa noite. Ela vai ser liberada nessa noite. Deus tem resposta para quem ora. Deus tem resposta para quem acredita. Deus tem resposta, pastor Patrick, para quem se posiciona diante a porta. Bom dia, eu quero entender melhor. A Rebeca que ele estava buscando para Isaac era a resposta da oração de alguém. Ei, olha para cá. Muitas coisas que você vive é resposta de oração de alguém. É Deus que levantou alguém. Eliezer não estava pedindo rapaz ou moça para dentro da sua casa. Ele estava buscando uma esposa para filho de Abraão. Uma pessoa se posiciona para entrar numa guerra por ti, crendo que na sua casa Deus fará vitória. Está preparado para isso? Deus vai levantar pessoas que vão interceder pelo seu milagre. Eu vou falar de novo: Deus vai levantar pessoas que vão se doer com as tuas lutas, com as tuas batalhas. De repente, a Rebeca aparece. Quem aparece? Fala assim: Rebeca é resposta de oração. Jezabel é decisão do cão. Não precisa olhar para o lado, olha para você. O que tu vive hoje é resposta de oração? Tu vive hoje a resposta de oração? Ou é a consequência de passos maldados? Porque a igreja precisa voltar a orar para aquilo que quer. E não é só orar, pastor. Ele fala assim: não é só orar. Ele fala assim: olha, que ela apareça e que ela me sirva água. Ela me sirva. Olha para tu ver a prova que Eliezer fez para a esposa de Isaac. É porque a gente quer casar e não quer fazer prova nenhuma. Se chegar com um terno, uma gravatinha, é meu. Varão de Deus, olha lá. Eu senti até um negócio aqui, viu? Ó, aquele de terninho ali é meu. Aí Deus tá, vai. Em tudo que brilha, Então ele pega e faz uma prova com o Senhor, que ela chegue, e que quando ela chegar aqui, que ela me sirva, e que também sirva os meus camelos. Sabe por quê, Kerl? Servir Eliezer é fácil. Difícil é servir os camelos de Eliezer. O que Eliezer está pedindo aqui é: assim, eu não quero nada fácil não. Eu quero que a esposa desse Isaac, que é alguém que tem promessa, olha para mim, ela possa entender a posição que ela vai ocupar. Porque tem muita gente que você coloca na sua vida que não consegue entender a posição que tu tem, ou a posição que Deus quer que tu ocupe. Aí o que Eliezer está dizendo é assim, que ela sirva a mim e sirva também aos... Sabe quantos litros d'água bebe um camelo por minuto? Sabe? Um camelo bebe em média de 10 a 12 litros d'água por minuto. Um camelo fica 6 meses sem beber água. Ele consegue armazenar água no deserto e fica 6 meses sem tomar água. Mas quando ele chega para tomar e está com sede, ele chega a beber, Rian, a média de 120 a 130 litros d'água. Então se um camelo bebe 100, vamos colocar 100 para arredondar, 100 litros d'água por minuto, para ele beber 120 litros d'água, quantos minutos ele vai gastar? Os bons de matemática aí, vem comigo. Quantos minutos, quantas horas o camelo vai gastar para beber 120 litros d'água? Se ele bebe 100 por minuto. O camelo bebe, olha aqui, eu vou falar de novo. O camelo bebe por minuto 13 litros d'água. 13 litros d'água.
É porque eu falei 100 confundindo. Camelo bebe 13 litros d'água por minuto. Em uma hora, quantos litros d'água bebe um camelo? Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem quantos minutos? 60. Dá quantos litros d'água? 780. Presta atenção. Ele está falando assim, que sirva a mim. Olha para cá. Ele vai gastar, gente. Se ele bebe 12 litros d'água por minuto, é 60 horas, vai gastar isso. 300 e, quando você falou, 708. Porque são 10 camelos. Eu estou falando só de um, estou falando de 10. O que Eliezer está dizendo é assim, olha, ela vai me dar água, porque dar água para Eliezer é fácil. Mas sustentar os camelos que eu quero ver. Agora você imagina, ela vai lá com o cântaro, traz para um camelo 10 litros d'água, o camelo bebe, 1 minuto, ela vai lá de novo. Até dar 100. Quem já me confundiu a cabeça toda. Até dar 100 litros d'água, se 10 por minuto, vai gastar 10 minutos. Ô gente, 10 minutos. 10 minutos para tratar de um camelo. 6 camelos, 600 litros d'água, ela vai gastar 1 hora. Só que eu estou falando de 10 camelos. Então ela vai gastar 1 hora e 40 minutos para dar 100 litros d'água para cada camelo. 1 hora e 40 minutos para tratar dos 10 camelos. Ela ia na fonte, buscava, trazia, o camelo vai bebendo. E assim, 10 litros é 1 minuto, ele bebe 10 litros, o camelo vai bebendo. O que ele já está dizendo é assim, olha, para a bênção que a Rebeca vai ter, tem que haver sacrifício, tem que haver esforço. Só que a Rebeca, ela está fazendo tudo isso, pastor Patrick. Ela está fazendo tudo isso sem saber de nada que ia ganhar. Ela só está fazendo porque ela foi ordenada a fazer. Ela chega da água e quem fala que vai tratar dos camelos é a Rebeca. Não é Eliezer que perde, é a Rebeca que fala, eu vou dar os teus camelos também. Aí aquilo ali era a resposta de Deus para Eliezer, dizendo assim, essa Rebeca aí é a que eu tenho preparado para Isaac. Deixa ela dar os camelos. E agora vai, imagina, com o cântaro na mão toda hora, encher um camelo de água, vai no outro, encher um camelo de água. Eu estou falando de uma mulher, tá gente? Estou falando de uma mulher esforçada, trabalhadeira. Estou falando de alguém batalhadora, que estava ali cedo, buscando água, estava ali trabalhando. Para tu ver que tipo você escolhe para colocar lá dentro da sua casa, para depois não reclamar. Porque a Rebeca serviu o camelo antes de ter nada. Porque servir camelo depois de ter as coisas é fácil. Depois de receber recompensa é fácil. A Rebeca está indo e está voltando e fazendo sem saber de nada. Quando ela termina, Eliezer vai dizer para ela assim, e vai contar para ela, eu fiz uma prova com Deus, e eu preciso de ir na tua casa. Você é filha de quem? Ela vai falar, eu sou filho de Betuel, de Naor. E ela vai contar sobre a parentela, que era irmão de Abraão. E ele começa a entender que tudo aquilo ali era Deus preparando para dar a ele a resposta que ele estava buscando. E ela pega e vai contar a história, vai falar, fala assim, eu posso ir na sua casa? Pode. E eles vão para a casa dela, vai passar a noite. Eliezer vai contar toda a história, vai contar a prova que ele fez para saber se Rebeca era ou não mulher para Isaac. Quando ele faz isso, ele chama os camelos, olha para cá. Aqueles camelos, eu vou contar, depois eu te ajudo a entender. Aqueles camelos que estavam ali recebendo água de Rebeca, eles estavam cheios de ouro e prata. Então aqueles camelos estavam cheios de ouro e prata. Quando termina, Eliezer chama a família e fala assim, olha, o meu Senhor mandou, e eu vim trazer para a noiva de Isaac, essas pulseiras de ouro, essas joias de prata, essas roupas importadas aqui, e quero levá-la comigo, mas esse aqui é o presente do noivo. Então Rebeca fez tudo aquilo ali sem esperar recompensa. Não consegue fazer alguma coisa sem esperar recompensa. Porque às vezes a recompensa não vem porque eu primeiro quero ganhar para depois fazer. E com Deus não funciona assim.
Já viu que tem gente que fala assim: se Deus me der eu faço, se Deus me der eu vou, se me abençoar eu dou. E Deus está falando assim: não, faz você primeiro. Faz você. Sabe por que Rebeca fez? Porque Rebeca tinha um coração de serva. Vou falar de novo: Rebeca fez porque tinha um coração de serva. A maioria das pessoas de hoje, eles não fazem, sabe por quê? Porque tem um coração de Senhor sendo servo. Tem gente que nunca chegou a lugar algum, mas ele já tem o coração de quem já é e por isso também não serve. Só que nós somos chamados para servir. Pastor, por que o senhor contou tudo isso? Porque isso aqui aponta para a igreja do Senhor Jesus. Isso aqui aponta para Jesus, que é galardoador daqueles que servem e fazem, e para a igreja, que mesmo sem receber recompensa ou ter a certeza, ela continua trabalhando. O que eu quero dizer é que enquanto a Rebeca estava ali, pastor Patrick, enquanto a Rebeca estava ali carregando a água para aqueles camelos, talvez se fosse no tempo de hoje, algumas perguntavam assim, mandavam uma mensagem uma para outra e falavam assim: você está vendo? A Rebeca, mal apareceu um homem ali, já está carregando água até para o camelo deles. É sério, tu não viu? Não viu. Aí está aqui no WhatsApp postando. E a Rebeca está lá trabalhando. Só que a Rebeca, ela não está nem aí para aquilo que as pessoas falam ou pensam. Ela está fazendo o que ela tem que fazer. Vou falar de novo. A Rebeca não se preocupa com o falatório das pessoas. A Rebeca faz aquilo que ela foi chamada. E ela fez por vontade própria. A Rebeca não foi mandada a fazer. Ela fez porque isso está na Rebeca, o fato de servir. A igreja é assim. Tem muita gente que às vezes critica. Tem muita gente que fala: pô, eu quero te apontar porque tu faz. Ah lá, já viu? Aquilo ali é um puxa danado, aquilo ali faz isso só para aparecer para fulano, para Bertano. Mas na verdade tem muita gente que faz porque tem coração de servo. E para quem tem coração de servo, a palavra é essa: Deus tem galardão. Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que servem, daqueles que temem e daqueles que buscam. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso nessa noite? Eu quero dizer para você, como homem de Deus, mulher do Senhor: ei, independente dos resultados que talvez ainda não chegaram, continua servindo, continua fazendo. Sabe por quê? Porque quando Rebeca termina de servir aos camelos, ela vai agora receber ouro, ela vai receber prata. Sabe o que isso quer dizer no mundo espiritual? É Deus prosperando, é Deus multiplicando, é Deus agindo. Ei, eu já disse que a oração chegou, a resposta veio antes da oração terminar. Agora vai vir prosperidade da parte do Senhor, só porque tu decidiu continuar servindo. Não importa quantos vão olhar e vão falar assim: pra que isso? Olha lá pra tu ver. Acha que vai chegar a algum lugar que os céus está te vendo, porque o Senhor é assim. Ele nos vê aonde o homem não vê. O Senhor sabe das tuas batalhas, o Senhor sabe das tuas lutas. Deus sabe o quanto você está pelejando e pelejou para estar neste culto nessa noite. Mas mesmo assim, você veio para a fonte, você veio trazer o cântaro e você está servindo. E Deus está dizendo: por causa do teu coração de servo, se prepare para viver algo extraordinário. O que a Rebeca iria viver é promessa que mulher naquela terra nunca tinha vivido. O que a Rebeca iria viver, Rebeca agora iria casar com o homem milionário da terra. Rebeca agora iria casar com alguém que Deus havia colocado a prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida. E sabe como ela conquistou? Trabalhando. Cutuca esse irmão e fala para ele: trabalha, porque enquanto tu trabalha, Deus trabalha por você. Tu crê que enquanto está servindo, Deus está preparando a tua recompensa? Tu crê que enquanto está servindo, Deus está preparando aquilo que lhe pertence? E é interessante que tinha muita gente ali, tinha muitas moças ali, mas só Rebeca teve coração de servo. Tinha muita gente que poderia estar, mas você está porque tem coração de servo. E porque tem coração de servo, tem promessa de Deus. Porque tem coração de servo, tem prosperidade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas nessa noite aprenda algumas coisas aqui com Eliezer. Ei, faça prova de tudo quanto Deus colocou ou permitiu estar no meio do seu caminho. Faça prova de tudo que apareça para você. Pergunte ao Senhor, consulta a Deus. Faça assim. Lembra Gideão, quando a palavra veio: eu sou contigo. Ele fala: se tu és comigo, então faz o seguinte: faça chover sobre a lã e a terra fica seca. Aí depois ele não se contenta, ele vai dizer:
Se tu és comigo, agora faça chover só sobre a lã e a terra fica seca. Ele fazia prova, e porque fez prova, Deus respondeu e Deus honrou. Irmão, irmã, comece a fazer prova do Senhor. Se o que está chegando às tuas mãos verdadeiramente pertence a Deus ou não. Quer ter uma vida abençoada como igreja? Quer viver as promessas do Senhor? Primeiro, ore. Segundo, faça prova. E terceiro, tenha coração de servo. Tenha coração de servo. Faça o que Deus colocar nas tuas mãos para fazer. Porque a turminha que talvez quis questionar ou criticar o trabalho de Rebeca, depois estava vendo sim, ela vivendo aquilo que era o sonho de todas. Oportunidade de sonho é para todo mundo, mas só vivencia sonhos quem de verdade tome posse daquilo que Deus tem colocado. Então nessa noite eu queria trazer essa palavra. Eu quero que tu pense muito, que tu ore muito ao Senhor. Em tudo que for fazer, consulte a Deus. Fica de pé comigo.